Então, a questão 11, né? Ao observar o gráfico, responda. Qual a quantidade, né? Qual é a quantidade ofertada do produto no preço 5? A curva de oferta está saindo do 5 aqui. Então, não tem nenhuma quantidade ofertada deste produto no mercado se o preço for 5 ou menor que ele, tá? Para existir oferta, tem que ser maior que 5. Qual a diferença na oferta quando o preço passa de 10 para 15? Se o preço é 10, nós temos aqui que a quantidade ofertada é 200. Se o preço é 15, nós temos que a quantidade ofertada aqui é 400. Então, a mudança, né, é o aumento de 200 unidades, né, de oferta nesse mercado quando o preço passa de 10 para 15. Essa curva positivamente, negativamente inclinada. Positivamente inclinada, curva de oferta, aumenta a quantidade, aumenta o preço, né? Aumenta a quantidade ofertada. Descreva o que é equilíbrio do mercado, que é equilíbrio de mercado, né? Então, o equilíbrio de mercado é o ponto onde as retas, né, as curvas, né, de demanda e de oferta se interceptam, tá? E esse intercepto aqui nos dá a quantidade e o preço de equilíbrio. Esse é o melhor ponto possível que pode existir? Não, porque os demandantes eles sempre vão querer comprar a um preço menor, né? E os ofertantes sempre vão querer, né, vender a um preço maior. Mas esse é um ponto ótimo, um ponto que está todo mundo satisfeito, tá? Então, o equilíbrio de mercado é isso, ponto onde a curva de oferta e de demanda se interceptam e que nós temos nesse intercepto o preço e a quantidade de equilíbrio deste produto, deste mercado. Agora a gente observa aqui nas 13, a 13, né? As 13 não, né? A 13. Observe as curvas abaixo, né? Então a gente tem aqui oferta e demanda. E é para responder, né? O que que acontece quando acontecem esses movimentos aqui sinalizados pelas letras, tá? Então, eu vou dar uma aumentada aqui para ficar um pouco melhor, né? Para ver o gráfico, tá? Então, aqui vamos começar com a oferta, tá? Vamos começar aqui com a oferta. Porque isso já não dá. Começando pela oferta. Quando a curva passa, né, de 1 para 2, o movimento B, o que acontece? A oferta aumenta ou ela diminui, né? Se a gente ver aqui, ó, a quantidade tá maior ou tá menor? Tá maior, né? Então, aqui a gente tem um aumento, né, na oferta do produto quando ela se desloca desta forma aqui. Agora, no caso da mudança da 1 aqui para 3, né? Então, esse movimento A aqui. Então, a gente muda para cá, né? Então, traçando aqui, ó, a mesma retinha aqui, o que que a gente tem? A gente tem uma quantidade menor, né? Então, aqui, nossa oferta diminui, tá? Agora, olhando a demanda. Vamos verificar a mesma situação aqui na curva da demanda. Curva 1 para a curva 2, né? O que que acontece aqui? Pegamos um ponto aqui qualquer de preço, a gente traça uma retinha que vai ajudar, né? Ó, nessa reta aqui a gente tem, ficou meio torta, né? Mas vamos arrumar aqui. Então, nesse ponto aqui, a gente tem esse ponto aqui. A gente pega ali na outra curva, né? Quase nem dá aqui no gráfico, né? Quantidade está aumentando, né? Então, esse movimento aqui do D, aumento da nossa demanda. Enquanto o movimento C aqui, né, tá passando de 1 para 3 aqui, né, tá para cá esse movimento, né? Pegando aqui o mesmo ponto, né, para traçar aqui na quantidade, para tirar a dúvida, né? A gente tem que a quantidade está diminuindo, então a oferta está caindo, né? Então esse movimento, né, o movimento C descreve uma queda na demanda, né? Então essa questão, né, traz a ideia da movimentação das curvas, né? O que acontece se eu desloco uma curva, né, para a direita ou para a esquerda, né? E como que isso vai afetar em relação afeta a oferta, né? O que que acontece, né? Qual a influência que acontece quando muda, né, a curva de local, né? Isso é uma questão bem importante, tá?